Então fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que hoje chegamos a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser com um livro. Espero que vocês estejam com ele em mão. Se não tiver com material em mão, com caderno, com caneta e com o livro, pausa essa aula agora, vai lá, pega o teu livro e volta aqui pra gente começar a nossa aula, certo? Então, já que você voltou, vamos continuar. A gente vem falando nos últimos encontros de uma Europa no século XIX. A gente falou ali sobre a queda de Napoleão, sobre os governos ali na França, falamos sobre uma segunda República Francesa e na última aula falamos da Comuna de Paris. A Comuna de Paris, só para a gente relembrar um pouco e adentrar no assunto de hoje, foi um momento onde o governo provisório da Segunda República Francesa, ele começa a ter vários problemas mesmo. Ele não consegue solucionar esses problemas sociais. Lembra desse nome, problemas sociais. Dessa forma, a população ela começa a se revoltar, tendo em vista de que a França ela tinha muitas pessoas das classes mais baixas, principalmente ligado às indústrias, são os chamados proletários. Durante esse período na França, a gente vai ver que o governo provisório não consegue atender às necessidades sociais que essa camada da população ela necessitava. Dessa forma, a gente vai ver também teorias como as teorias socialistas e os movimentos voltados ao proletário sendo intensificados com esses problemas sociais. A gente vai ver que durante a Comuna de Paris, em 1871, o povo de fato ele vai tomar o poder dessa França. Ele vai tomar o poder atrelado a esses movimentos sociais, movimentos políticos, como o socialismo e o anarquismo. Beleza? Eles vão tomar o poder e vão colocar em prática uma série de medidas. A primeira, a extinção da polícia e do exército. Galera, para pensar. Durante um governo onde os ricos estão no poder e que os pobres começam a fazer protestos e a criticarem e a baterem de frente contra o governo, essa polícia e esse exército eles servem para o governo, eles trabalham para quem está no poder. Dessa forma, eles vão reprimir essas classes que estão reivindicando, protestando, que estão ali tentando promover melhorias. Dessa forma, o governo da Comuna de Paris, eles vão extinguir a polícia e o exército porque eles acreditavam que esses dois seriam agentes repressores da sociedade, do Estado. Dessa forma, é criado várias milícias armadas, grupos que vão ser mais uma espécie de guarda, tá certo? Um exército privado. Dessa forma, eles também vão ter medidas como a saída, ou melhor, várias ações de auxílios para os proletários, para as classes mais baixas. Contudo, a camada mais rica, os burgueses, os donos de indústria, eles vão se sentir muito desprotegidos e vão começar a contra-atacar esse governo da Comuna de Paris. A gente vai ver vários confrontos onde Paris vai ser o grande palco desses conflitos, onde vai ter cerca de mais de 20 mil pessoas mortas. Isso mesmo. A gente vai ter livros, muita coisa sendo produzida sobre esse período, sobre esses confrontos, tendo em vista de que o governo da Comuna de Paris, no momento em que a França foi socialista, ele durou apenas 72 dias. Por conta dessa forte repressão. Outro ponto, a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi um momento onde a Alemanha ela começava a se unificar e a tentar territórios, a conquistar territórios para tentar uma unificação. Lembra, a Alemanha ainda não era um país, era uma região com vários reinos mesmo, tá certo? E esse momento da Guerra Franco-Prussiana é onde os franceses e esses alemães, eles começam a batalhar, um conflito, uma guerra de fato, onde eles vão estar disputando a região fronteiriça entre os dois países, que é a Alsácia-Lorena, beleza? Tendo que os alemães eles vão sair vencedores e vão tomar esse território, onde a gente vai ver que vai respingar até a Primeira Guerra Mundial. Esse que vai ser um dos grandes conflitos do século XX. Pegando o teu livro aí, vamos lá falar sobre essa unificação da Itália a princípio. Já a gente parte para a Alemanha e continua essa ideia da França também, e a gente vai falar sobre esse conflito. Página 122.
Após o Congresso de Viena, em 1815, a Península Itálica ficou dividida da seguinte forma. No norte e no noroeste estavam localizados o reino de Piemonte-Sardanha, que era um liberal burguês. O noroeste, região de Veneza, ficou sob o domínio do austríaco. A região central era uma área de dominação do papado, ou seja, da igreja. E na região sul havia o reino de duas Sicílias, que era o rural e atrasado. O processo de unificação tinha no seu movimento grupos que atuavam na clandestinidade, entre eles os carbonários. A Carbonária era uma sociedade secreta fundada na Itália por volta de 1810, que tinha ideias que passavam pela libertação italiana e um forte anticlericalismo. O que é isso? Anticlericalismo. Eles eram contra os ideais da igreja, eles eram anticlericais, contra a igreja católica, contra o domínio da igreja. Beleza? A carbonaria tinha uma organização interna semelhante à da maçonaria, não tinha nenhuma ligação popular, pois era uma sociedade secreta. Seus membros reuniam-se nas cabanas dos cavoeiros, derivando daí seu nome. Beleza? Eles se reuniam nas cabanas de cavoeiros, daí sai o nome carbonaria. Durante a Primavera dos Povos, em 1848, a tentativa de se libertar do domínio austríaco foi frustrada. 3 grupos lutavam pela unificação italiana. A Jovem Itália, libertada pelos liberais e republicanos, cujo líder foi Giuseppe Mazzini. Os Camisas Vermelhas, de cunho popular, que tinham como líder o republicano Giuseppe Garibaldi, e ressurgimento dos burgueses e monarquistas, liderados pelo Camilo Cavour. Primeiro-ministro de Piemonte. Esse grupo era o mais rico de todos e, por isso, julgava-se capaz de comandar o processo de unificação. A gente está falando de qual? Do grupo dos burgueses, que de fato eram os mais ricos. Os burgueses, eles eram os donos das indústrias por toda a região da Europa, menos na Itália, que não era unificada. A região das Sicílias era uma região mais atrasada possível, ligado ainda a coisas e a funções feudais ainda, galera. Então a gente vai ver que a Itália é uma Itália muito atrasada. Se você consegue ver, aqui é a chamada Península Itálica, que é essa botazinha aqui, tá certo? Então a gente tem a região norte, a região sul, que principalmente era da região das Sicílias, certo? Reino das duas Sicílias, que era de fato a região mais atrasada. Então, a gente vai ver esse grupo do ressurgimento, eles sendo o que vão querer liderar, os primeiros ministros, querendo liberar por se acharem os mais ricos de fato. A partir de 1860, o movimento pela unificação ganhou intensidade. O sul foi conquistado e unificado por Garibaldi e seus Camisas Vermelhas. A região de Veneza foi conquistada pelo reino de Piemonte e Sardanha. Essa conquista teve auxílio da França, inimiga da Áustria-Roma. A Áustria, galera, pertencia a essa galera aqui, ó, que vai entrar na Guerra Franco-Prussiana, tá certo? Então vai se ligando aí. A Áustria até então era um território que era Áustria, Prússia, era toda essa região que vai se unificar e virar a Alemanha. Mas calma que a gente já vai falar sobre isso. Essa conquista teve auxílio da França, inimiga da Áustria. Roma foi conquistada pelo reino de Piemonte, Sardanha, em 1870. Após a unificação, o rei Vítor Emanuel II foi aclamado soberano italiano e a região norte tornou-se mais rica que o sul da Itália. A região norte é a região aqui, ó, da Lombardia, beleza? A região sul é a região da Sicílias. Então o norte ficou ainda mais rico do que o sul da Itália. A Itália ainda não havia chegado à sua formação atual. Algumas províncias como Trentino, Tirol Meridional, Trieste e Istra continuavam sob domínio austríaco, sendo chamadas de províncias irredentas, isto é, não libertadas.
nessas regiões interrompeu um movimento de caráter nacionalista, o irredentismo, ao final da Primeira Guerra Mundial. Partes dessas regiões foram incorporadas à Itália. Então vocês vão ver que esse processo de unificação ele não vai ficar estagnado apenas ao século XIX. O século XIX, para muitos historiadores, como Eric Hobsbawm, ele vai terminar após a Primeira Guerra Mundial, porque de fato a Primeira Guerra Mundial é a grande guerra que vai fechar um ciclo de conflitos, que é o século XIX. Um ciclo onde a gente vai ter Napoleão, onde a gente vai ter as guerras na França, onde vai ter a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, Guerra Franco-Prussiana. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser o grande finale, como as pessoas dizem, para esse século XIX. E a gente vai ver que a Itália atual ela vai ser finalizada após a Primeira Guerra Mundial, com essas colônias que vão ser colocadas no território italiano. Tranquilo? O Papa Pio IX, contrário à unificação italiana, posicionou-se contra a escolha de Roma como capital da Itália. O motivo estava na perda de territórios papais na península. O protesto, no ano de 1871, fez-se prisioneiro voluntário do governo italiano. Esse fato ficou conhecido como questão romana. Somente em 1829, através do Tratado de Latrão, assinado por Pio XI e por Mussolini, a Igreja Católica em troca do Vaticano, reconheceu a legitimidade do poder fascista italiano, encerrando a questão. Tranquilo? Então a gente vai ter a Igreja e o Estado italiano sendo apenas consolidados lá no período do fascismo na Itália, onde de fato a Igreja ela vai estar atrelada a Mussolini. Vamos agora falar da unificação da Alemanha, beleza? Depois do Congresso de Viena, em 1815, foi formada a Confederação dos Estados Germânicos, com 39 estados autônomos. A liderança, a princípio, coube à Áustria. Olha a Áustria aí, galera, com a sua estrutura econômica baseada na agricultura. A vice-liderança coube à Prússia. Olha a Prússia aí também, industrializada. Em 1834 foi criada Zollverein, União Aduaneira dos Estados Confederados. Nesse acordo, os confederados não pagavam impostos alfandegários, isto é, praticavam o livre comércio. Quem liderava esse acordo era a Prússia. A Áustria não participou dele. O primeiro-ministro prussiano, Otto von Bismarck, que acreditava na unificação alemã pela luta. Essa ideia começou a ganhar impulso a partir de 1860. Com a Zollverein, a Prússia se fortaleceu política e economicamente. Bismarck militarizou o país, promoveu uma aliança entre a burguesia e os Junkers, aristocracia rural. A unificação da Alemanha seguiu via prussiana, ou seja, deveria ser conduzida de cima para baixo, a partir do Estado e sem participação popular na condução do processo. Então a gente não vai ter uma participação popular nesse processo de unificação da Alemanha, que houve na Itália, que houve em outros países antes mesmo, tá certo? Então a população ela não vai participar desse processo de unificação, que vai ficar a cargo de quem? Da Prússia, de uma camada mais rica, de uma camada industrializada da população. Não vai ter um apoio popular, um apreço popular sobre essa unificação. Cadê? Em 1864, a Guerra dos Ducados, a Prússia e a Áustria lutaram contra a Dinamarca, promovendo a anexação de territórios de Holstein e Schleswig. No ano de 1866, a Guerra Austro-Prussiana foi vencida por Bismarck. Então, a Áustria e a Prússia elas lutaram entre si, chamada Guerra Austro-Prussiana, e a Prússia ela vai ganhar, beleza? A Prússia ela tinha mais dinheiro, ela era mais fortificada, então era lógico a Prússia ganhar. A vitória sobre a Áustria possibilitou o fim da Confederação dos Estados Germânicos, sendo a Prússia a formadora da Confederação dos Estados do Norte. Com Bismarck, pretendia a anexação do Sul ao novo país, provocou uma guerra com os franceses, que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana, que uniria os germânicos, os povos germânicos estavam unidos nessa Guerra Franco-Prussiana. Em 1861 foi preso Napoleão III,
Paris foi invadida e bombardeada pelos prussianos. Com a França saiu derrotada do conflito, perdeu a Alsácia-Lorena e contraiu uma grande dívida. A Alemanha, por sua vez, surgia como um país unificado e poderoso, tendo como imperador Guilherme I, o rei da Prússia. Então, galera, o que é que vai acontecer? A Alemanha ela vai passar por guerras internas entre a própria Áustria e a própria Prússia. A Prússia, que vai estar liderando isso, que vai ser industrializada, que vai ter mais dinheiro, ela vai vencer numa batalha austro-prussiana a própria Áustria, que era o sul, o norte era a Prússia. E a Prússia, com Bismarck, ele vai dominar toda essa região da Germânia e, posteriormente, ele vai dominar a região da França. Ele vai bombardear a França e naquilo que for conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Após isso, ele vai anexar territórios que antes eram franceses à própria Alemanha, que surgia aí com o rei, com o imperador Guilherme I. A Alemanha ela vai surgir muito poderosa, galera. Ela vai surgir tão poderosa que ela vai entrar nessa disputa imperialista que o mundo vivia, que era ali marcada entre Inglaterra, França, Estados Unidos, o próprio Japão, que se iniciava enquanto república. Então, galera, a gente vai ver que a Alemanha ela surge muito forte e ela vai criticar muito esse Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele foi responsável por partilhar a África, a Ásia e a Oceania, onde vai se formar várias colônias desses países. E a Alemanha ela não vai ter essas colônias, ou ela vai ficar com pequenas colônias, algo que vai se resultar após esse sentimento muito ruim da França para os alemães. A gente vai ter também esse negócio, essa questão das colônias. Então se liga que esse vai ser o grande estopim, o grande motivo para a Primeira Guerra, certo? Esse foi a aula de hoje, espero que vocês tenham curtido, um grande beijo, um abraço e tchau, tchau. Deixa eu pegar...